Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ediva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo da minha receita pessoal de um delicioso pãozinho de batata. E para você não errar nessa produção, fica comigo até o final porque eu vou lhe mostrar todas as dicas e segredinhos. E além disso, eu vou fazer um teste de congelamento. Vamos lá para o passo a passo? Para o nosso pão de batata, vamos precisar de 150 gramas de batata. E você tem que pesar, tá? Já cozida. Eu cozinhei apenas com água. Fica difícil eu falar para vocês, use duas batatas pequenas, duas batatas médias. Não, isso daqui, esse é um tipo de receita que você tem que pesar assim a batata, porque senão vai dar diferença no resultado final. Sim, uma outra coisa que eu sempre falo aqui para vocês, que a textura da massa depende do tamanho do ovo. Esse ovo aqui ele está pesando 68 gramas. E eu não falo essas coisas para lhe assustar não, é para que você tenha conhecimento. Aqui no liquidificador eu tenho 150 ml de leite morno, 60 ml de óleo, 8 gramas de sal, que equivale a uma colher de sopa rasa de sal, 10 gramas de fermento biológico seco, 2 colheres de sopa de açúcar, que equivale a 20 gramas de açúcar, um ovo e as nossas batatas, que eu já pesei. Eu vou bater todos esses ingredientes aqui no liquidificador. Prontinho, pessoal. E a textura é essa aqui, ó. Um pouco grosseiro. Parecendo textura de vitamina, sabe? Escreva essa dica aí no seu caderninho. Você tem que bater no liquidificador, porque se você não bater no liquidificador, você apenas amassar as batatas cozidas e misturar com os ingredientes, pode ficar pedacinhos de batatas. Mesmo que você use aquele utensílio que é de amassar batatas, sabe, pessoal? Mesmo assim, fica com alguns pedacinhos. Então, para evitar isso, de que algum cliente coma os pãezinhos e encontre pedacinhos de batatas, aí você bate no liquidificador, que aí você evita esse tipo de coisa. Vou falar uma coisa aqui para vocês. Essa receita de hoje, o passo a passo é um teste, porque eu vou congelar. Eu nunca congelei os pãezinhos com batatas na massa, porque eu sempre ouço falar que não pode congelar nada que tenha batatas na massa. Então eu pesquisei aqui algumas coisas e eu vou fazer o teste. Então fica comigo até o final, não pule nenhuma etapa, porque se você quiser aprender como congelar os pãezinhos de batatas, fica comigo. E se não der certo, eu também vou mostrar, viu? Então é melhor que você fique para mostrar o erro, tá? A massa em si, antes de congelar, eu sei que vai dar certo porque é uma massa que eu já tenho costume de fazer, sabe, pessoal? Mas o congelamento dela não. E eu misturo trazendo do fundo para o meio. A nossa massa aqui, ela já deu ponto. Ela gruda bem pouquinho, viu, pessoal? Não é muito, não. Olha, é pouco. E eu também não posso colocar muita farinha de trigo aqui não, para não perder o ponto. E ela gruda assim por conta da batata. Eu vou passar um pouco de óleo em minhas mãos. Eu vou pesar porções de 50 gramas. Se der 51 gramas, tem problema? Não, só não ultrapasse para que fiquem todos padrão, tá bom, pessoal? Mínimo de 50, máximo de 51. Aqui eu tenho 19 unidades com peso de 50 gramas. Pessoal, para fazer esse formato aqui, ó, parecendo barquinho, muita gente me pergunta nos comentários como fazer esse formato aqui. Parecendo um quibe ou parecendo um barquinho, você primeiro tem que fazer a pré-modelagem, que é abrir a porção da massa e fazer isso aqui, ó. E só agora é que eu vou modelar esse formato aqui. Aí você vai pegar, apertar desse jeito aqui, ó.
e vai enrolar assim. Se por acaso começar a grudar, passe um pouquinho de óleo em suas mãos. Olha só como ele já fica. E agora, com as suas mãos em formato assim de curva, você vai fazer isso aqui. E pronto. Se você não conseguir fazer isso aqui, aí você faz assim. Vamos fazer outro. Aperta. Se grudar, passa um pouco. Aperta. Faz. Tem que ser apertado, viu, pessoal? Todos modelados. E agora eu tô passando aqui na farinha de trigo, porque eu vou fazer o congelamento. E qual o objetivo da farinha de trigo aqui para fazer o congelamento? O objetivo aqui é que depois, quando eu for colocar para descongelar, que ele começar a fermentar, ele vai estar congelado, né? Então, a umidade do congelamento vai umedecer toda a massa e ela não vai ficar uma massa legal, bonita. A aparência do salgado vai manchar, vai ficar feia. Então, você tem que fazer o quê? Antes de congelar, passar na farinha de trigo, porque aí a farinha de trigo vai reter a umidade do descongelamento. Isso é uma dica de ouro, viu? Cadê meu like? Vou esperar. Obrigada. E quando você for colocar para congelar, você tem que primeiro fazer o pré-congelamento, que é colocar em uma forma, sabe, pessoal? E levar para o freezer. Qual o tempo do pré-congelamento? Isso depende muito da potência de freezer para freezer, até no congelador funciona. E aqui, ó, observe que ele é um salgado mole. Se eu pegar desse jeito aqui e colocar no saco, imagine que eu pegue todos aqui, coloque dentro do saco para fazer o congelamento. O que é que vai acontecer? Vai perder modelagem, porque ele é mole, pessoal. Ele é mole, totalmente mole. Imagine todos ali juntos em um saco e colocar no freezer. Fica horrível. Então, você primeiro tem que fazer o pré-congelamento, tá? E não coloque para fazer o pré-congelamento um por cima do outro. Quando que eu sei que o pré-congelamento já está bom para colocar dentro do saco? Quando você pegar e apertar e ele não vai marcar assim, ó. Eu vou mostrar para vocês o ponto, tá? E agora eu vou levar para o freezer para fazer o pré-congelamento. Prontinho, pessoal, os nossos pãezinhos de batatas, eles já estão pré-congelados, olha como eles ficam. Se eu apertar aqui, fica marcado, dá para perceber? Olha. E só agora que eles estão pré-congelados é que eu posso colocar em um saco plástico e colocar na geladeira, não, no freezer. E vou deixar congelar. A validade, pessoal, é de 90 dias. Aqui eu tenho saco plástico, bobinas, que você compra em lojas que vende produtos para festa, em casas de embalagens. E aí, se você tem uma produção grande, você já coloca a quantidade que você vai usar. Isso facilita muito, sabe, pessoal? Escreva aí uma dica no caderninho de vocês. Não descongele e congele novamente, porque a qualidade não será mais a mesma. Tire do freezer apenas a porção que você vai usar. O restante você deixa lá. Agora eu vou levar para o freezer e só no dia seguinte eu vou mostrar o passo a passo de como descongelar e assar. Eu vou mostrar para vocês eles bem congelados, porque só aí eu vou ter a segurança de falar para vocês o passo a passo de que se realmente deu certo ou não. Então, vamos deixar ele congelar e só no dia seguinte que eu vou fazer o processo, tá bom, pessoal? Aqui já é o dia seguinte e os nossos pãezinhos, eles já estão completamente congelados. Olha só, pessoal, eles têm som de pedra. E só agora eu vou colocar para descongelar, depois ele vai fermentar e eu vou colocar para assar. Unte uma forma apenas com óleo.
Quando você for fazer o processo do descongelamento, não coloque os salgados na forma um próximo ao outro, porque eles ainda vão fermentar. Olha só, pessoal, bem de perto, a farinha de trigo. Não se preocupe, pode continuar o processo do descongelamento, porque essa farinha aqui, ó, ela não vai mostrar depois que os pãezinhos estiverem completamente descongelados. Essa farinha, ela é essencial, vocês vão ver. Agora eu vou passar o plástico filme aqui em volta de toda a forma e vou colocar para descansar dentro do forno desligado, tá bom, pessoal? E é nesse processo que vai acontecer o descongelamento, aí ele vai fermentar e só depois eu vou colocar para assar. E esse processo todo dura em média 1h30, 2 horas. Isso depende muito de região para região, tá bom, pessoal? Anote isso aí, porque isso é muito importante. Pode ser que aí na sua cidade, no máximo, com 1 hora, os salgados já estejam descongelados, fermentados, e aí você vai poder levar para assar. No meu caso aqui, em média 2 horas. Daqui a pouquinho eu volto. Pãezinhos completamente descongelados e fermentados. E olha só a importância da farinha de trigo. Ela reteu toda a umidade dos salgados congelados. Por isso, anote essa dica aí no seu caderninho, tá bom, pessoal? Para finalizar, eu vou usar 2 gemas e 1 colher de sopa de leite. Qual a função do leite? Ele vai ajudar a dissolver as gemas para que fique melhor para pincelar. Por tradição, os pãezinhos de batatas, eles são pincelados apenas com gemas. Se você quiser colocar alguma coisa por cima, orégano, gergelim, salsinha, fique livre. O meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 10 minutos. E o tempo de forno, isso depende muito de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser entre 15 a 20 minutos. Mas isso depende muito, viu, pessoal? De forno para forno. Não tire os pãezinhos da forma. Deixe eles chegarem em uma temperatura em que você consiga pegar, porque eles ainda estão terminando o processo de cozimento deles. Prontinho, pessoal. Os nossos pãezinhos já estão frios. Olha só. Gente do céu. Olha a qualidade. E você pode colocar o recheio aí de sua preferência. Você pode fazer um patê de frango, um patê de presunto, um patê de atum. E você que escolhe. Eu vou cortar aí para que vocês possam ver a qualidade. Olha só, pessoal. A qualidade dos pãezinhos de batatas que foram congelados, descongelados e assados. Gente, vale a pena, viu? Se for adiantar a sua produção, pode fazer aí, que vale a pena demais, demais mesmo, olha. Muito bom. E uma dica para você escrever no seu caderninho. Pronto, você fez a sua produção e você vai colocar o patê no dia seguinte. O que é que você vai fazer? Digamos que você tenha feito isso aqui à noite, né? Você fez à noite, você vai entregar esses pãezinhos recheados no dia seguinte, 9 horas da manhã. Então, você descongelou e assou seus pãezinhos de batatas. Para que eles não fiquem duros, você vai fazer isso, ó. Passar um plástico filme, tendo o cuidado de deixar toda a borda aqui, ó, bem vedada, para que eles fiquem macios. Para que eles fiquem macios assim, ó. No dia seguinte,
eles vão estar assim, super macios. Perfeitos, né? Ai, gente, depois de uma dica dessa, cadê o meu valeu demais? Eu vou esperar. Eu também aceito like, também aceito comentários, também aceito compartilhamentos, aceito tudo. Fala aqui pra mim nos comentários qual patê você vai colocar aí na sua produção de pãezinhos de batatas. Pessoal, eu amo sardinha, viu? Um patezinho de sardinha, gente do céu, eu gosto demais. Tem o atum? Tem, mas opinião minha, eu gosto de comer esses pãezinhos assim, com um patezinho de sardinha. Eu acho uma delícia. Então, pessoal, sabemos que dá certo congelar os pãezinhos de batatas. Então, você pode fazer o teste aí, porque o canal Bistrô dos Salgados está aqui para isso. Para testar as receitas para vocês. Como eu falei para vocês, eu nunca testei o congelamento dos pãezinhos com batatas na massa e atendendo a pedidos, e eu fiz aí, deu super certo, viu, pessoal? Vamos seguindo, né? Porque o canal Bistrô dos Salgados está aqui para isso, para fazer testes e falar para vocês se deu certo ou não. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!